Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, impressionante. Ela basicamente conecta o que místicos sabiam há séculos com o que a neurociência está descobrindo agora. A ideia é a seguinte: nosso destino não é uma coisa que simplesmente acontece. E se a gente pudesse criar o nosso destino? Pois é, vamos entender como a nossa própria consciência é a ferramenta mais poderosa que existe para moldar a realidade. Sabe aquela sensação de estar vivendo em um loop? De acordar e repetir os mesmos padrões, os mesmos problemas, dia após dia, quase como se a gente estivesse preso em um roteiro que não foi escrito por nós? Pois é, essa sensação é super comum. Mas e se a chave para sair dessa prisão sempre esteve dentro da gente? É isso que tanto a ciência quanto a sabedoria antiga sugerem. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para a gente entender como sair, primeiro a gente precisa entender como essa prisão funciona. E a verdade, por mais estranho que pareça, é que ela é sustentada na maior parte do tempo pela nossa própria biologia. O que acontece é o seguinte: a gente passa a maior parte do tempo em modo de sobrevivência, sabe, movidos por hormônios de estresse como adrenalina e cortisol. E isso acaba viciando o corpo e a mente nos mesmos pensamentos e nas mesmas emoções de sempre. E o resultado? A gente acaba recriando todo santo dia um futuro que é basicamente uma cópia do nosso passado. A gente só reage à vida, em vez de criar a vida que a gente quer. E essa frase aqui, nossa, ela captura essa sensação perfeitamente. É uma prisão biológica e mental. A gente se condiciona a acreditar que só o mundo material importa, e aí ficamos presos, tentando mudar a matéria usando só matéria. É como tentar empurrar uma parede com as mãos, um esforço gigante, cansativo e que quase nunca leva a lugar nenhum. Mas calma, e se essa não for a única forma de viver? E se a cada momento uma realidade totalmente diferente estiver disponível para a gente? A boa notícia é que existe um mapa oferecido por sabedorias antigas para acessar essa outra dimensão da nossa existência. A Kabbalah, por exemplo, que é uma sabedoria milenar, fala sobre dois universos que existem em paralelo. Eles são representados por duas árvores. Mas isso não é ficção científica, não. Essas árvores são, na verdade, dois estados de consciência. E a escolha de qual universo habitar é totalmente nossa, a cada instante. E dá uma olhada no contraste aqui. É gritante. De um lado, a gente tem a árvore do conhecimento. É o reino da matéria, do caos, da dúvida, da dor. Basicamente, o mundo da sobrevivência que a gente falou. Do outro lado, a árvore da vida. Esse é um domínio de pura consciência, de paz, de certeza, onde tudo é possível. É o reino da criação, livre do sofrimento. Certo. Então a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente faz essa transição? Como se sai de uma árvore e entra na outra? A resposta, segundo a ciência moderna, está na energia que a gente transmite para o universo, na nossa assinatura pessoal. E é aqui que a física quântica entra para comprovar o que os místicos já sabiam. Além do que a gente vê e toca, existe um campo invisível de energia e informação. Pensa nele como, sei lá, uma rede Wi-Fi infinita de possibilidades. Todos os futuros que se pode imaginar já existem lá, não como coisas físicas, mas como potenciais de energia, só esperando a gente se conectar. E a chave para se conectar com essa rede está aqui, uma ideia muito explorada pelo Dr. Joe Dispenza. É bem simples, na verdade. Cada pensamento que a gente tem gera um sinal elétrico no cérebro, e cada emoção que a gente sente gera um campo magnético ao redor do corpo. Então, a gente junta os dois, pensamento e emoção, elétrico e magnético. E pronto, tá aí a nossa assinatura eletromagnética. É como se a gente fosse uma estação de rádio, sabe? Transmitindo um sinal 24 horas por dia para o campo quântico. E esse sinal tá o tempo todo dizendo para o universo quem a gente está sendo e, por consequência, que tipo de realidade a gente está atraindo. Esse esquema mostra perfeitamente como funciona. O segredo é ter cérebro e coração trabalhando juntos, em coerência. Ou seja, uma intenção bem clara na mente, um pensamento focado e uma emoção elevada no coração, tipo gratidão, alegria, amor. Quando a gente consegue alinhar os dois, a gente muda a nossa estação de rádio. A gente para de transmitir a frequência do passado e começa a sintonizar a frequência de um futuro que já existe como potencial no campo. Só que tem um passo importantíssimo antes disso. Para sintonizar a rádio nova, a gente precisa primeiro desligar a antiga. É preciso entrar num espaço de puro potencial, um lugar que a mística judaica chama, poeticamente, de vazio criador. Pensa bem,
Não dá para criar algo novo usando a mesma energia de sempre. Para a gente entrar de verdade no desconhecido, no novo, a gente precisa tirar a nossa atenção de tudo que é conhecido, do nosso corpo, da nossa identidade, dos nossos problemas, do ambiente ao redor e até do tempo. E olha que incrível, a Kabbalah já falava disso há séculos. O nome desse processo é Tzimtzum. A ideia é que toda criação começa com uma contração, um tipo de esvaziamento para abrir espaço para o que é novo. Na prática, para a gente, isso significa se tornar esse espaço vazio, virar pura consciência, livre das amarras do que a gente já conhece. E como se faz isso? Basicamente seguindo estes 3 passos. Primeiro, se tornar ninguém, ou seja, deixar de lado a identidade e as emoções do passado. Segundo, se tornar nenhum corpo, superando a nossa dependência dos 5 sentidos. E terceiro, se tornar nenhum tempo, entrando de cabeça no momento presente, que é o único lugar onde o campo quântico realmente existe. Essa frase do Dr. Dispenza resume tudo de um jeito genial. Quando a gente se torna pura consciência, a gente deixa de ser matéria tentando mudar a matéria. A gente para de lutar com o mundo lá fora e passa a ser a própria consciência que tem o poder de organizar a energia para criar uma nova realidade, de dentro para fora. E é aqui que a coisa fica espetacular. É o momento em que a mente literalmente se torna matéria. Quando esse estado de ser é praticado com consistência, o mundo externo começa a se reorganizar para espelhar o nosso novo mundo interno. A partir do momento que a nossa energia da match, sabe, uma correspondência perfeita com a energia daquele futuro que a gente quer, pronto, esse futuro começa a vir na nossa direção. A gente não precisa mais correr atrás dele. O nosso corpo vira um imã, que é atraído para um novo evento, uma nova linha do tempo. E essa é a grande virada de chave. É a transição de um estado reativo, onde a vida só acontece com a gente, para um estado criativo, onde a vida responde a gente. É exatamente a passagem da árvore do conhecimento para a árvore da vida, onde a nossa consciência assume o comando e dirige a matéria. E a gente termina com essa reflexão. Se todas as ferramentas para criar um novo destino já estão dentro da gente, só esperando para serem ativadas por uma intenção clara e uma emoção elevada, a única pergunta que fica é: que futuro a gente vai escolher criar agora? Porque a escolha, no fim das contas, sempre foi e sempre será nossa.